Boa noite. São 20 horas e 39 minutos do dia 20 de maio de 2008. Estamos com mais uma edição do Jornal Jurídico pela TV Orkut. Hoje, em nossos estúdios, contamos com a participação da doutora Ana Vastag. Olá, doutor Risseto, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui e trago o abraço do nosso presidente, doutor Raimundo Hermes Barbosa. Muito obrigado. Doutora Ana Vastag é presidente do Departamento da Mulher da FADESP, Federação das Associações dos Advogados de São Paulo, e hoje vai estar, junto com este apresentador, participando aqui das perguntas para mais dois convidados, ilustres convidados, o doutor Luciano Blandi, advogado especialista em direito de anistia, e também aqui o doutor Everson Tobaruela, que também é advogado, conselheiro da OAB Seccional de São Paulo e presidente da Comissão Eleitoral. Boa noite a ambos. Prazer recebê-los aqui nos estúdios. Boa noite, é um prazer estar nesse programa aqui. Vamos ver se a gente faz uma discussão interessante aí. Boa noite, Risseto. Perdão. Por favor, está com a palavra. Só agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui junto com um grande amigo, doutor Luiz Risseto, e podermos aí colaborar aí com os assuntos de hoje junto com o internauta. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de informar mais uma vez aos internautas o nosso novo telefone, que é o DDD 011 34840002. Vou repetir, 34840002. O Jornal Jurídico é ao vivo aqui pela TV Orkut e os internautas poderão participar com perguntas pelo nosso, pela internet, né? Essa tela que o internauta está vendo aí logo abaixo do vídeo. E poderá, se quiser, também telefonar aqui para os nossos estúdios para essa participação ao vivo no, repito, 34840002. O Jornal do Jurídico hoje vai tratar de um assunto colocado pelo deputado Jair Bolsonaro numa manifestação dentro de uma das comissões do Congresso Nacional. Eu gostaria que os internautas prestassem muita atenção nessa manifestação do deputado federal Jair Bolsonaro. O segundo orador desse bloco é o deputado Jair Bolsonaro. Sua Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, eu lamento que um assunto tão importante como esse, eu tenho que ouvir um ministro da Justiça que vem aqui omitir e mentir. Quando ele chama parte do povo de Roraima de terrorista, em nenhum momento ele tomou qualquer providência contra o MST que pratica atos de terrorismo em nosso país. Providencia a prisão de um fazendeiro que produz, um homem que teve sua propriedade invadida. E a posição dele nós já sabemos qual é. Um ministro que é amigo de terroristas. A única coisa em comum que eu tenho é que fomos oficial de artilharia juntos. Mais nada além disso. Graças a Deus. Que saiu do Partido Comunista, ingressou em 68 na ala vermelha, e depois, dadas as suas ações obscuras, fugiu para o Uruguai. Não foi porque fez boa coisa em nosso país. É um ministro que pertence ao governo que não se sustenta sem a mentira. Haja vista o brilhante trabalho da Polícia Federal, que quando vem para cá, bandidos, amigos de ministro, omitem e mentem descaradamente. Ministro, Vossa Excelência que foi tenente, oficial do Exército, que governo é esse que Vossa Excelência pertence, que se furta da opinião dos militares para definir política e estratégia do nosso país? Que governo é esse, ministro? É justo eu fazer um plano de segurança pública no Rio sem conversar com os coronéis da PM? Que governo é esse que Vossa Excelência pertence? Vossa Excelência sabe muito bem o que é terrorismo. Carros-bomba, bomba no aeroporto de Guararapes, entre tantos outros. Mas o momento aqui não permite discutir tudo isso aqui. Deputado Genuíno, acho que saiu daqui. Genuíno, que infantilidade! Dizer que um pedaço de papel, citando constituições antigas, garante a nossa soberania. Nós respeitamos a Constituição, mas o pessoal lá de fora não respeita. Genuíno, deixe de ser infantil. Ministro, deixe de mentir. Os pelotões de fronteira nada garante porque não pode colonizar a fronteira. E para encerrar. Para encerrar. Guarde a linguagem regimental, não, deputado. Presidente, ele falou que eu posso até xingar, não estou xingando. Ele falou que eu posso até xingar, não estou xingando. Ele falou, então Vossa Excelência, respeite o ministro.
e me dê o direito de falar. E não compare mais colégio com quartel. Foi isso que você falou agora, pô. Para concluir, senhor ministro, Vossa Excelência omitiu aqui. E para quem tem a cultura que Vossa Excelência tem, omitir e mentir é a mesma coisa. Prezado governador, leio para Vossa Excelência. Diz aqui o artigo 67 da Constituição. A União concluirá a demarcação das terras indígenas. Repito, a União. Diz o artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Nós, parlamentares, estamos nos omitindo do direito constitucional de demarcar a reserva indígena. Estamos nos omitindo. Nós estamos sendo fracos nesse sentido. Oficiei a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Hoje tem audiência com 2, prepara isso, e mais ainda. Já que o governo não quis ouvir um general comandante de área antes de marcar a terra indígena, eu vou propor ao Supremo que convide o general Heleno para esclarecer o seu ponto de vista no tocante à soberania nacional nessa questão da Raposa Serra do Sol. Obrigado, presidente. Obrigado ao deputado Jair Bolsonaro. Gostaria de informar que a produção do Jornal Jurídico tentou entrar em contato com o ministro Tasso Genro em seu gabinete e que foi atendido pelo seu chefe de gabinete, professor Ronaldo Teixeira, e nas últimas que disse que nos retornaria, e nossas últimas ligações foram feitas às 17 horas, 17h56 e não houve retorno. O Jornal Jurídico fez o contato com o gabinete do ministro da Justiça, que gostaria de saber se ele tem alguma resposta ou o que ele gostaria de se manifestar em relação a essa manifestação do deputado Jair Bolsonaro, tendo em vista que o vídeo que foi encaminhado para a nossa produção, não havia resposta nenhuma do ministro. Não sei se o ministro respondeu na ocasião da própria manifestação do deputado, e essa era a razão do contato com o gabinete. Mas, infelizmente, o ministro não se manifestou até o momento desta edição. Eu gostaria de saber a opinião dos nossos ilustres convidados, primeiro do Dr. Luciano Blandy e depois do Dr. Everson Tobaruela, sobre essa manifestação do deputado Jair Bolsonaro. Dr. Luciano Blandy, por gentileza. Olha, eu acho que o deputado Jair Bolsonaro tocou num ponto certíssimo e só omitiu uma questão. Ele omitiu a questão de que o artigo dos atos e disposições constitucionais transitórias, ele estipula um prazo de 5 anos para a criação de todas as reservas indígenas do país. Isso por um motivo muito simples, pelo motivo do tal direito originário que tanto se fala, ou seja, o direito dos indígenas que já estavam aqui quando os colonizadores chegaram. Se não se estipula um prazo para que se delimitem todas as reservas, para que os brasileiros, indígenas ou não, possam viver em completa consonância, ao menos em tese, todos nós que não temos uma descendência totalmente indígena, teríamos que arrumar nossas malas e tentar a vida na Europa, porque, afinal de contas, o direito originário dos indígenas é de todo o território nacional. Então, acredito que, pensando nisso, o legislador constitucional, ele estipulou o dever do Estado de criar as reservas indígenas, mas estipulou também um prazo para que esse direito não se prolongue nem territorialmente, por todo o território nacional, e nem se prolongue indefinidamente no tempo. Dr. Everson Tobaruela, qual a sua posição em relação a essa manifestação do deputado Jair Bolsonaro? Bom, meu caro Risseto, nobre internauta, os colegas de estúdio aqui, agora o Dr. Blandy me fez lembrar de uma frase comum na caserna, né? Ame ou deixe na época da ditadura. Nós teríamos que deixar o Brasil tecnicamente. A Constituição de 88 ela foi feita num momento político e ela trazia alguns aspectos importantes para inovação
dos direitos sociais, dos direitos humanos de toda a população brasileira, dentre as quais estava também a garantia e o direito constitucional do cidadão, daquele homem que deu origem ao Brasil, o índio, na verdade, que deveria ter suas terras demarcadas e deveria ter aí uma organização bem definida. Mas esse não é o maior problema do Brasil e nem é o único. Nós temos aí na nossa Constituição inúmeros artigos que não são cumpridos, inúmeras regras que não são estabelecidas, e embora a Constituição estipule prazos, e na minha área específica, que é o direito eleitoral, as regras são inúmeras, que o Congresso, o Poder Legislativo, insiste em não cumprir, insiste em não reformar, e nós estamos aí sujeitos aos tribunais a adotarem posturas normativas que atrapalham todo o sistema eleitoral, embora vendam pela mídia que a justiça eleitoral é a coisa mais rápida, mais célere e mais segura do mundo. Agora, o que se vê na CPI, o que se vê nesses depoimentos, nas CPIs, é exatamente a desorganização do sistema brasileiro. Essas ofensas, eu, em diversos artigos já comentei isso, essas ofensas que são feitas e que são dirigidas aos políticos, é nada mais, nada menos do que enfrentamento de poderes. Isso desestabiliza qualquer governo. E isso atrapalha a organização social e a organização humana e a organização política do Brasil. E quem sofre com isso? Normalmente é o povo, é você, internauta, é ele lá, o índio, que sequer sabe o que é a internet e muitas das vezes fica aliviado todo o processo. A única coisa que ele vê é bala, normalmente bala desse povo que é oriundo da caserna. E aí é muito ruim, principalmente porque alguns deles são contratados pelos fazendeiros ricos para expulsar o índio, para invadir, para cortar madeira. E quando se vai lá para Filadélfia, nos Estados Unidos, que se vê um monte de madeiras, as casas são os chãos, as calçadas todinhas com madeiras feitas, madeiras da nossa Amazônia. E eles lá depois criticam o que nós fazemos aqui. Eu quero uma opinião de ambos agora. Os próprios líderes indígenas na região, eles mesmos não estão se entendendo. Tem uns que apoiam a saída completa do homem branco e outros que não, que defendem a miscigenação desde que seja controlada. Então eu gostaria da opinião de vocês a respeito disso. Inclusive houve até uma discussão de que o IBAMA poderia aproveitar os homens brancos que são casados com as mulheres indígenas, muitas pessoas achando que como eram casados teriam que sair da terra, o que iria acontecer. Então eu gostaria da opinião de vocês a respeito disso. Se eles mesmos não se entendem, como chegar numa melhor solução desse litígio? Olha, na minha opinião, a melhor solução que se tenha para chegar nesse litígio é, primeiro, acabar com essa história de uma reserva em área contínua. Ainda mais em área de fronteira, eu acho extremamente perigoso você manter uma reserva indígena em área contínua. O que acontece é o seguinte, até o general Heleno já havia comentado que esses índios que apoiam a criação da reserva em área contínua estão sendo muito bem financiados, muito bem monitorados por ONGs estrangeiras que têm interesses, dentre eles, inclusive o Mogno, que o doutor estava falando, que enfeita as casas lá fora, ou seja, o interesse aí foge à questão da terra, até mesmo porque esses indígenas todos, tanto os que aceitam e concordam com a criação da reserva, quanto os que não concordam com a criação da reserva, já são índios integrados à questão da sociedade, integrados à sociedade. Aquela história de você ver o índio de cocar, de arco e flecha, fazendo dancinha dancinha ritual para frente das câmeras, aquilo tudo é uma ensinação. Saiu dali, o índio tem carro, o índio tem celular, tem avião, tem televisão a cabo em casa e não quer abrir mão disso. Os que concordam com a criação da reserva contínua certamente não vão abrir mão disso. Existirão outras entidades que vão fornecer isso e muito mais para eles. Os que não concordam, talvez não concordem, porque acreditam que sofrerão alguns tipos de problema nesse sentido. Talvez sejam rechaçados, talvez sejam
até mesmo expulsos como índios, mesmo sendo índios, expulsos de lá daquela região. A história de que talvez se separe famílias não é bem assim. Ao que consta, ao que foi informado, o próprio IBAMA, alguns fiscais do IBAMA têm ido àquela região e avisado as famílias: olha, você que é índio fica aqui, você que não é vai ter que cair fora. Pelo menos é a informação que se tem que a mídia divulga por aí. Então, minha opinião é essa. Minha opinião é que você criar área contínua da forma que está sendo criada, impedindo o Estado brasileiro de entrar soberanamente ali, e ao mesmo tempo deixando ONGs estrangeiras com objetivos, sabe-se lá, os mais escusos possíveis, tomando conta daquela região, você está dando um passo para perder soberania em parte do território nacional. Vejam como as opiniões são extremamente complexas quando se trata de soberania, quando se trata de divisa do país e quando se trata de respeitar o direito do cidadão. Nós temos hoje em média, 30% de analfabetos, dentre eles 8% plenamente analfabeto, ou seja, não escreve nem um nome, não sabe nem escrever um nome, e acima dessa porcentagem, cerca de 9% só escreve o nome. Então nós estamos falando aí de uma população totalmente aligiada de tudo isso que nós estamos falando. Por conta de ter formado partidos políticos no Brasil todo, tive a oportunidade de conhecer as regiões de Rondônia, Roraima, as regiões de divisa, o Acre. O Acre, até pouco tempo atrás, só 6% de toda a extensão territorial dele era ocupado pelo ser humano. É muito fácil nós discutirmos essas questões, principalmente por aqueles que são estrategistas políticos de Congresso, aqueles que são amigos de presidentes e, portanto, são alçados à condição de ministro, sem ir pôr pé na terra e amassar barro lá na fronteira. A Polícia Federal, o Exército, quando trabalha nessa fronteira, normalmente trabalha em condições subhumanas. O Exército foi tripudiado, foi aniquilado, tiraram toda a força do Exército por conta de um movimento revolucionário errado que o Brasil passou durante 20 anos e com medo de que isso viesse a acontecer de novo, se atrapalharam a vida do Exército, acabaram com o Exército, tiraram o dinheiro do Exército. O Exército hoje não tem farda para poder trabalhar na fronteira, não tem um cantil para tomar água. E esta fronteira nossa, principalmente naquela região do Acre, na região de Roraima, Rondônia, é muito extensa, muito densa e ninguém consegue fechar a fronteira. Hoje, a política extrativista praticada pelo índio, que só quer o dinheiro disso para tomar pinga no bar, porque ele nem sabe qual o valor que tem da madeira que ele está vendendo, as plantas que ele acaba vendendo para essas ONGs internacionais, que acabam registrando, é que nem a própria rapadura do Nordeste está registrada lá nos Estados Unidos ou no exterior da Europa, com propósitos de levantar dinheiro para aquela ONG, quando na verdade é um produto totalmente nacional. Então, o que nós começamos? A cana-de-açúcar está escrita naqueles dicionários ingleses, Michaelis, ela é identificada como uma planta brasileira, plantada no Brasil, e a rapadura que tem origem nessa planta, veja bem, está sua marca está lá registrada na Europa. Então o que se vê é um interesse econômico muito grande, seja de um lado, seja de outro, seja do índio para se vender para o branco, seja do branco para poder explorar melhor a terra do índio sem ter o enfrentamento armado do índio, porque o índio, pela proteção constitucional, também apreende o branco, prende o branco e sequestra o branco, e aí entra muito nas questões terroristas, do lado terrorista praticado pelo índio. E aí você começa a verificar, o cidadão, o internauta começa a verificar que nós estamos muito aquém de achar uma solução. E enquanto houver esse enfrentamento constitucional, esse enfrentamento do poder legislativo questionando o executivo, e o executivo questionando o legislativo, e aí vem o poder judiciário e diz, não, eu vou dar solução, eu faço qualquer coisa, que aí serve, e infelizmente é assim que nós estamos vivendo, como acontece no eleitoral, o Congresso não faz a lei, não faz a reforma política, o executivo discute por sua maioria e não deixa passar a lei eleitoral, e vem aí o judiciário, interfere, cria normas,
e prejudica o direito constitucional. Então, o que nós estamos vendo hoje no dia a dia é esse procedimento, que está gerando um conflito muito grande, e a sociedade vai ver, nos próximos anos, um desacerto, um desmando, que vai trazer muita repercussão aqui para nós no Sul. Porque nós aqui somos mais informados pela mídia e, tecnicamente, vamos ter que trabalhar e sustentar esse desatino legal que está acontecendo lá no Norte e no Nordeste. Isso é lamentável. Uma questão, inclusive, que a gente não vê, muita gente, a gente não vê ninguém falar, é que existe gente lá que tem título de propriedade com mais de um século. E o governo hoje está batendo na porta desse sujeito falando assim: meu amigo, sai daí, que isso daí não é mais seu. Tô aqui, 5 mil reais, fora daqui, isso daqui não é seu. Isso tem um nome, isso se chama confisco. Isso é vedado em qualquer Estado democrático de direito, isso não existe. Vai provocar o terrorismo. Vai provocar o terrorismo. Eu gostaria de informar aqui que estamos recebendo algumas notícias, inclusive em relação ao fato do ministro Tarso Genro não ter ficado muito contente com o fato do deputado Jair Bolsonaro ter tanta informação a respeito da sua vida pregressa. E estamos recebendo outros e-mails aqui também de Jurandir, do internauta Jurandir Negreiros Pereira, do internauta Negreiros Bombardini, do padre Carvalhal Foncestini e também aqui de Poerense Galindo. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez que os internautas que quiserem participar com perguntas, por favor, através da própria tela, abaixo da tela, tem um local para se fazer as perguntas aqui para os nossos convidados. Eu gostaria de saber dos nossos convidados a respeito dessa questão. Por que se tem essa confirmação, se sabe da notícia que o ministro Tarso Genro realmente tenha ficado chateado com o fato do deputado Wilson Jair Bolsonaro saber tanto a respeito da sua vida pregressa? E o que tem a dizer a respeito dessa insatisfação do ministro da Justiça? Realmente no dia seguinte ou 2 dias depois, não sei ao certo, ele na comemoração dos 70 anos da União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro, ele comentou e bradou pela abertura dos arquivos da ditadura, porque ele acha injusto que pessoas que, como ele denomina, defensores da tortura, tenham acesso ao arquivo dele. Inclusive ele disse que se orgulha da questão de ser taxado de terrorista pelo deputado, tenham acesso enquanto o resto do povo não tem acesso a isso. É difícil você relembrar o que eu vou falar agora para o ministro da Justiça. A gente demonstra a situação absurda em que nós estamos. O ministro da Justiça parece que desconhece a existência da Lei 11.111 de 2005, que atribui à Casa Civil a prerrogativa de abrir os arquivos da ditadura. O artigo 4º da Lei 11.111 de 2005 atribui à Casa Civil a prerrogativa de abrir os arquivos da ditadura, tanto por lavra própria, como por pedido de qualquer cidadão interessado na abertura desses arquivos. Então, se o ministro se sente injustiçado, é muito simples. Ele pode procurar a sua colega Dilma Rousseff, que é muito boa em fazer dossiê, e pedir para ela abrir os arquivos. Ela tem prerrogativa para isso. Caso o ministro não queira se dar o trabalho de pegar o telefone e dar um telefonema para Dilma Rousseff, também ele pode entrar no site www.averdadesufocada.com. Lá naquele site tem um link, Arquivos da Ditadura Aberto. O que se trata isso? Em 1984, quando começaram as pessoas que vieram de fora do país de volta, os anistiados voltaram para o país, começaram a fazer denúncias reiteradas de tortura, o Centro de Informação do Exército viu por bem designar um grupo para fazer um levantamento de todo esse período da história, para que aquilo fosse a resposta oficial do Exército. Esse levantamento foi feito e foi mais além.
para que o trabalho fosse completo, foi necessário que se fizesse um levantamento que regredisse até Marx e Engels, lá na Europa, a criação em 22 do Partido Comunista do Brasil, que antigamente tinha outro nome, e vinha até 1980. Estes arquivos, esse trabalho recebeu o codinome de Orville, que é livro ao contrário. Em 1987, esse arquivo com 985 páginas, mais ou menos, se não me engano, ficou pronto. O o general comandante do Exército na época achou que aquela época era uma época de conciliação, que não seria interessante publicar isso, e mandou guardar Orville. Pois bem, o Orville foi totalmente digitalizado, suas 985 páginas datilografadas estão digitalizadas e estão disponíveis para quem quiser baixar gratuitamente no site averdadesufocada.com. É só o ministro entrar lá e baixar, ele vai ver lá o nome dele, o nome da ministra Dilma, o nome de um monte de gente que a gente vê que está ali contando a historinha que ele acha que ninguém tem acesso. Todo mundo tem acesso, qualquer um tem acesso. Quer pela bondade da ministra de abrir, quer entrando na internet. O que nós estamos vendo todos os dias, infelizmente, é uma preocupação muito grande com alguns resquícios do passado, de uma época truculenta que nós vivemos aí, que é a questão da ditadura, como a ministra Dilma Rousseff enfrentando um deputado ao ser ouvida, dizendo que ela, enquanto estava na época presa política, mentia debaixo de pau, e agora ela fala a verdade, que agora ela trabalha de igual para igual e, portanto, fala a verdade. Eu gostaria de ver um dia os ministros de qualquer governo, pode ser da esquerda ou da direita, ou de qualquer outra linha política que tome poder, que efetivamente viesse a público e tivesse a coragem de falar a verdade. Infelizmente o governo é uma caixa preta que esconde não só problemas do passado de cada um dos ministros, mas principalmente da própria organização política. Nós acabamos de enfrentar a questão aí da CPMF, a sociedade organizada trabalhou e aboliu a CPMF. Agora, de novo, a caixa preta do próprio governo, a caixa preta dos situacionistas já prepararam um novo CPMF e você, internauta, vai pagar de novo a conta. Nós vamos estar pagando a conta de novo. Sob que argumento? Sob o argumento da saúde. Se ele fosse tão importante resolver esse problema da saúde, o problema da saúde já teria sido solucionado. O que nós temos aí é uma Constituição que não se respeita, que não se corrige, que infelizmente o Poder Legislativo não trabalha bem quando tenta inovar nestas questões, limitam-se todo o tempo a fazer CPIs para apurar questões que deveriam estar a cargo do Poder Judiciário, fazendo com que o Judiciário efetivamente trabalhasse naquilo que é de sua competência, e eles sim estarem trabalhando nas questões legislativas, que seria a demarcação definitiva, ou uma lei definitiva que impusesse ao Poder Executivo a obrigação de demarcar aquelas terras. O Poder Executivo, não é ele que manda no Legislativo, ele cumpre aquilo que a lei manda, e quem faz a lei é o deputado. Se o deputado faz mal a lei, não adianta ele chamar o ministro lá e ficar chamando o ministro de mentiroso, ou ficar agredindo o ministro. Isso também não é a solução. A solução é que se encontre meios políticos, e é para isso que nós elegemos deputados, para que se estabeleçam leis e que se organizem aquilo que a Constituição determina. E isso é o que nós estamos muito a desejar. Eu gostaria de informar aqui aos internautas, aos nossos convidados, que acabou de ser publicado na revista Consultor Jurídico uma matéria a respeito do assunto que estamos discutindo aqui, cujo título é OAB pede reforço na segurança da Raposa Serra do Sol. O repórter da Consultor Jurídico, Daniel Roncaglia, diz o seguinte: o internauta que quiser consultar, estamos lendo matéria da www.conjur.com.br. O Conselho Federal da OAB pediu reforço na segurança na reserva indígena Raposa Serra do Sol.
Em relatório divulgado nesta terça-feira, 20 de maio, abre aspas, a questão urgente e fundamental é, sem sombra de dúvida, sobre a preservação de vidas e direitos humanos de índios e não índios, fecha aspas, descreve o relatório assinado pelos conselheiros Agessandro da Costa Pereira e Lúcio Flávio Sunacosana. Segundo a OAB, o reforço pode ser tanto da Polícia Federal como da Força Nacional, Polícia Militar ou Exército. Ele é necessário de acordo com a entidade, inclusive para que seja cumprida a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomará sobre a questão. Os conselheiros afirmam que a situação é de um vulcão prestes a entrar em erupção. A Polícia Federal e Força Nacional já mantêm um efetivo de 600 homens na reserva para garantir a segurança e desarmar as pessoas. Abre aspas. Qualquer que seja o rumo da medida aguardada, são temerárias as reações que podem se tornar incontroláveis e nefastas em relação aos direitos fundamentais, em especial da dignidade humana, de todos os moradores, índios ou não índios, naquele estado, mormente na região da Raposa Serra do Sol, fecha aspas, conclui o documento. O presidente nacional da OAB, César Brito, já avisou que vai fazer o pedido de reforço aos ministros da Justiça, Tarso Genro, e da Defesa, Nelson Jobim. A situação é delicada, afirmou. A esse respeito, aproveitando que um dos nossos convidados é conselheiro da OAB de São Paulo, gostaria que se manifestasse a respeito dessa notícia recém-divulgada no consultor jurídico. O que pode nos falar, doutor Everson Tobaruela? Bom, primeiro, como membro da OAB, tenho que defender com muito orgulho, com muita paixão e com muita credibilidade as palavras que o nosso presidente profere aí em defesa das defesas dos direitos sociais e direitos humanos daqueles cidadãos que estão naquela região. O que me preocupa é se isso vai ter alguma repercussão. Tem repercussão porque a OAB, quando fala, a mídia ouve. Agora, a repercussão no encaminhamento de segurança ou de garantia desses direitos humanos àqueles cidadãos, índios e não índios, é que me deixa um pouco preocupado, ou que faz com que eu não tenha tanta credibilidade, não tenha tanta crença. Porque o que nós estamos vendo hoje é um efetivo, como disse, prejudicado, não só pelas questões financeiras, não só pelas condições de inadequação de tropa, mas principalmente porque nós temos hoje no Brasil situações muito mais graves, muito mais complicadas e que interferem muito mais nas questões humanas, sociais, do que o que está acontecendo hoje lá em Serra Dourada. O exemplo é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nós temos hoje 700 favelas, e nós tivemos aí uma das redes de televisão de grande porte mostrando de forma clara como o narcotráfico tomou conta de uma das favelas, e um especialista em armamento dizendo como pode ter um armamento daquele na mão de um menino de 14 anos. Nem o exército, nem as tropas de elite dos países mais desenvolvidos têm arma desse porte. Agora, eu pergunto, onde é que está as Forças Armadas? Onde é que está a Polícia Federal? Onde é que está a Polícia do Rio de Janeiro? O que adianta o deputado Jair Bolsonaro, que já conheço de longa data, que gosta de fazer esses enfrentamentos políticos, fazia inclusive conosco quando era dirigente partidário, o que adianta ele estar lá ofendendo o ministro da Justiça? Qual é a postura que ele está adotando no sentido de aprovar alguma norma para que o Rio de Janeiro pudesse enfrentar a questão, por exemplo, das favelas? E são 700, nós estamos falando de milhões de pessoas que não chega nem a 1/10 do que está a população que está sofrendo hoje a violência dos seus direitos humanos lá em Roraima, lá em Rondônia, não chega a 1/10 do que acontece no Rio de Janeiro. Onde está essa tropa? Da onde vai vir esse pelotão, esse efetivo? Nós não temos isso hoje. Então, acho que o que está faltando é um pouco de diálogo entre o Poder Executivo, entre a OAB, entre o Legislativo, a criar um movimento de reorganização política do país. Porque o país hoje sofre com os desmandos constitucionais. E cada vez mais estamos vendo uma obrigação da Constituição, uma obrigação dos políticos a corrigirem estes erros que estão sendo cometidos pelos poderes. Realmente isso é muito grave. Eu gostaria de ouvir o Dr. Luciano Blandi a respeito desse pedido
de reforço na segurança da Raposa Serra do Sol, e em especial também, doutor, a respeito desse posicionamento do deputado Jair Bolsonaro, em relação ao fato de que essa mesma postura que está sendo adotada em relação aos habitantes não índios na reserva Raposa Serra do Sol, não tem sido essa postura contra o terrorismo que o MST tem feito aqui no país já há vários anos, e principalmente até anunciando antecipadamente como o Abril Vermelho. O que o doutor Luciano Blandi pode nos dizer a esse respeito? Veja bem, entristece por um motivo muito simples. Se você estudar um pouquinho guerra revolucionária, política revolucionária, você vai perceber que o primeiro passo é você dividir uma nação em porções antagônicas. Então o Brasil, ao contrário do que o presidente Lula falou, batraqueou outro dia, o Brasil, o exército brasileiro foi criado com a união de índio, preto e branco na Batalha de Guararapes contra os holandeses. A revelia de Portugal que queria que os holandeses tomassem uma porção do país aqui. Não foram os índios que foram de arco e flecha defender o país antes de existir o exército. O exército foi criado naquele momento pelas 3 etnias juntas. Esse pessoal que está no governo hoje, o que ele faz é dividir o país em grupos antagônicos. Índio contra branco, heterossexual contra homossexual, negro contra branco, rico contra pobre, elite contra trabalhador, como se não fôssemos todos trabalhadores. O próprio nome, Partido dos Trabalhadores, é uma ofensa a quem não é incluído e não é afiliado ao Partido dos Trabalhadores, porque dá a impressão que todos os outros são vagabundos. A questão do MST, por que esse antagonismo do ministro entre a política adotada para o MST e a política adotada com os arrozeiros, com o pessoal que se opõe à criação dessa reserva? É muito simples. Tudo isso são políticas adotadas pelo Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é um grupo criado pelo atual presidente da República, junto com Fidel Castro, em 1990. Foi um grupo criado com o objetivo final de criar na América Latina um bloco aos moldes do bloco soviético que tinha caído um ano antes. Para isso, dentre as políticas que eles levaram em consideração e passaram a fomentar, estão a criação de fortalecimento dos ditos movimentos sociais. O pessoal que governa o país hoje, esse pessoal do PT, pertence ao campo majoritário do PT. Caso não se saiba, campo majoritário a tradução para o português de bolchevique. Bolchevique significa campo majoritário, ou seja, partindo dessa tradução, partindo desses antagonismos, desses conflitos que estão sendo criados no país, conflitos que a gente nunca teve, nem na época da dita ditadura militar, a gente teve tanto conflito entre índio e branco, preto e branco, homossexual com heterossexual, homem com mulher, criança com adulto, rico com pobre. Nunca tivemos isso. Na época de 64 até a redemocratização, o que nós tivemos foi um bando de mais ou menos 500 malucos que pegaram em metralhadora para tentar implantar aqui um regime aos moldes do regime cubano, que é adorado por eles até hoje. Então, qual é o motivo dessa política antagônica entre o rechaçamento dos arrozeiros, que tem título, tem justa posse lá, e a passada de mão na cabeça do MST, que sai invadindo tudo, quebra tudo? Simples. Faz parte do projeto de poder, de constituição de um Estado policialesco, um Estado aos moldes cubanos, aos moldes soviéticos, aos moldes do que há de mais atrasado, o que a gente viu de mais atrasado e mais mortífero na história mundial. Tá? Uma coisa que eu vi essa semana na cultura, num debate que houve em relação a essa Raposa Serra do Sol,
foi um indigenista, um sujeito que se dizia indigenista, que falou com todas as letras: se o STF decidir a favor dos índios, acabou a questão. Se os arrozeiros resistirem, serão criminosos. Agora, se o STF decidir a favor dos arrozeiros, os índios têm outras instâncias que podem recorrer para buscar os seus direitos. Eu fiquei me perguntando qual é a outra instância maior do que o STF, o Supremo Tribunal Federal, que esses índios teriam para recorrer. Inclusive fiz essa pergunta, liguei lá para a Cultura, fui atendido, fiz essa pergunta, a pergunta não foi feita no ar, e fica a questão aí. Até hoje eu estou tentando descobrir qual é a outra instância. São as organizações mundiais que são criadas com esse propósito. Na verdade, são as anistias, as organizações mundiais que têm seus interesses econômicos por trás dessas defesas indigenistas, como dizem. Então, esse caso da Raposa Serra Dourada, Serra do Sol, certamente vai enfrentar essa questão. O Supremo vai tentar aliviar isso e não decidir nem para um lado nem para o outro, a tentar evitar essas consequências que você bem colocou. Doutor Everson, aproveitando que o senhor falou a respeito de organizações internacionais, não estaria o Brasil perdendo a sua soberania se assumir isso? Esse é um enfrentamento que se faz muito no direito internacional público. A nossa própria Constituição, ela diz lá que um dos princípios do Estado Democrático de Direito é a soberania, e ao mesmo tempo, em diversos artigos da Constituição, ela trata da soberania, das questões de submissão do Brasil aos tratados internacionais. Há sempre um meio termo para poder se travar essas questões de soberania. O Brasil pode muito bem submeter as organizações mundiais, está sujeito a respeitá-las para não sofrer boicotes econômicos e, ao mesmo tempo, sem perder a sua soberania. Certamente ninguém vai entrar aqui no Brasil com a Polícia Federal de outro país a prender qualquer acusado. Mas há um respeito organizacional do Poder Judiciário que permite que essas questões sejam debatidas, trazidas ao Brasil, e o Brasil certamente vai adotar as posturas judiciais para prendê-lo, como também faz em outros países, quando devolve presos de outros países, a exigir que só possa ficar preso até 30 anos, seguindo aquelas regras que são as nossas regras brasileiras. Doutor Luciano, aproveitando o mesmo gancho da pergunta, talvez não seja por isso que seja tão complicado se fazer uma legislação mundial contra e de combate ao terrorismo? O que acontece em relação ao terrorismo é que qualquer modelo de legislação mundial que vá se fazer, ele esbarra na definição de grupo terrorista. O que acontece? A partir do momento que junta-se um grupo de trabalho e começa-se uma definição, esse grupo, de repente, ele esbarra quando alguém fala assim: opa, não, mas espera aí, eu estou aí, nessa definição me inclui, eu não sou terrorista. Volta-se. Então, esse trabalho acaba estagnado. A realidade, a grande realidade e a triste realidade é que no Brasil, embora a gente tenha atos de terrorismo, a gente viu aí os ataques do PCC, a gente vê diretamente, não é querer criminalizar os movimentos sociais, é que alguns movimentos sociais praticam atos criminosos. Então não sou eu que estou criminalizando, são eles que estão praticando os atos criminosos, mas nós vemos movimentos sociais depredando, invadindo, destruindo sem motivo, destruindo, e a gente não tem uma legislação que defina e puna eficazmente ato terrorista. Então, quando um bandido do PCC vai lá e taca fogo no ônibus, ele vai ser punido por depredação de patrimônio público, ele não vai ser punido por ato terrorista. Nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho a respeito na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra de São Paulo, em que nós propunhamos, inclusive, um projeto de lei que definiria terrorismo aos nossos moldes, porque eu acho que antes da gente pensar no mundo, a gente tem que começar a pensar um pouquinho nos nossos interesses como brasileiros, começar a ver um pouquinho o que a gente sofre aqui dentro, como que a gente vai resolver o problema, para depois pensar se o mundo vai... Então, nós propusemos
um projeto de legislação que definia o crime de terrorismo e propunha penas adicionais àquelas do ato em si. Então, se o ato terrorista se consubstanciou num assassinato, além da pena por homicídio, se colocaria também uma pena por aquele ato ser ato com finalidade terrorista. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Está no caminho? Está Nota 10. Obrigado. O sol está vibrando aqui, ó. Funções bem antagônicas aqui. Dois lados, faltou falar da área internacional aqui, especialidade do Dr. Léo Santa Baruela. Ele tocou um assunto interessante, vamos começar essa questão. Você sabe que essas figuras antagônicas, eu falo muito isso nas minhas aulas de direito eleitoral. O grande problema de toda a construção de norma jurídica é isso, né? Porque você tem lados antagônicos, diversos lados. Boa noite, estamos novamente aqui com o Jornal Jurídico pela TV Orkut. Doutora Ana Vastag está hoje colaborando aqui com a apresentação do programa. Estamos aqui recebendo
os nossos convidados aqui no nosso estúdio, dos ilustres advogados, Dr. Luciano Blanch e Dr. Everson Tobaruela. Doutora Ana Vastag, tem mais alguma pergunta para os nossos convidados, doutora? Eu tenho uma para o Dr. Luciano. Dr. Luciano, esse pedido de demissão da ministra agora do Meio Ambiente pode prejudicar a visualização internacional do Brasil, principalmente em relação a essa questão da raposa dourada? Porque o Ministério do Meio Ambiente, quando era governado pela ministra Marina, ele era muito bem visto dentro das relações internacionais por conta da postura dela. Talvez tenha a prejudicar um pouco, porque já a mídia já está dizendo que vai ser um pouco mais fácil conseguir as licenças ambientais. Isso prejudicará? Olha, a meu ver, vai depender do posicionamento inicial do ministro Munk, né? O que acontece é o seguinte, como tudo no governo, a ministra Marina, infelizmente, ela foi empossada, ministra, como uma peça de propaganda. É uma pessoa realmente que tem uma história de vida respeitadíssima em todos os organismos internacionais, pela sua luta, pela sua parceria com o Chico Mendes, sua luta pela preservação da selva amazônica, pela sua luta em relação aos seringueiros. Só que o que acontece é o seguinte, a ministra, para usar um termo chulo, a ministra ficou no ministério como a hora do Brasil, ninguém ouve. Entendeu? O que ela ficou, o que era proposto por ela não era seguido, ela ficou ali como realmente uma peça de propaganda. Olha, temos Marina Silva. Então, tudo vai depender das ações práticas do novo ministro, como que ele vai tratar essa questão, mas o Brasil já sai aí, com a saída da ministra e da forma que a coisa se deu, ao meu ver, o Brasil já sai aí com uma imagem de que a máscara caiu, como em algum jornal internacional aí falou que o rei, no caso o presidente Lula, estava nu, tinha perdido sua camisa verde, que era a ministra Marina Silva. Mas o ministro já colocou a posição dele. Ele vai deferir. Se tiver que ser deferido, vai ser de imediato. E se tiver que negar, também vai ser de imediato. O problema é se ele for conceder muitos de imediato. Aí o Brasil vai sofrer muito. Bom, eu gostaria de passar por uma outra notícia, que é sobre uma manifestação da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, que diz que os juízes não apreciam pedidos da Polícia Federal com medo. A notícia foi publicada na revista Consultor Jurídico, na data de ontem. A doutora Ana Vastag vai ler a notícia para os nossos internautas e convidados. Por gentileza, doutora. Vamos lá, ordem para grampear. A JUF diz que juízes não apreciam pedidos da Polícia Federal com medo. Não é verdade que os juízes federais estejam com medo quando apreciam os pedidos de interceptação telefônica feitos pela Polícia Federal ou que se sintam coagidos a atender a todos os pedidos de grampo. A declaração é da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, que rebateu as afirmações do juiz federal Ali Mazloum, da 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Durante o depoimento à CPI das escutas telefônicas, Mazloum afirmou que os juízes se sentem coagidos a autorizar as escutas telefônicas. Para a JUF, as declarações de Mazloum não correspondem ao que sentem os seus colegas. A associação acredita que os juízes exercem suas funções e tomam decisões com independência. Abre aspas. As declarações do juiz federal Ali Mazloum são opiniões e que são considerações de ordem pessoal e não representam o sentimento da categoria dos juízes federais, fecha aspas, registra a nota da entidade, abre aspas. A AJUF lamenta com as opiniões do juiz Mazloum tenham sido generalizadas pelo respeitável meio de comunicação, como se representasse pensamentos de toda a magistratura federal, fecha aspas, completa a associação. O ministro Gilmar Mendes, presidente do STF, também afirmou em recente voto que a Polícia Federal faz terrorismo contra juízes. De acordo com Gilmar, a Polícia Federal usa, abre aspas, terrorismo estatal como método, fecha aspas, para intimidar e desqualificar magistrados
e afirmou ter sido vítima de grampo ilegal feito pela Polícia Federal. A nota da JUF não faz referência às afirmações do presidente do Supremo. Eu gostaria de esclarecer aos internautas que a posição pessoal deste apresentador, que não é porque essa entidade de nome Associação dos Juízes Federais do Brasil, necessariamente representam os juízes federais de primeira instância. Segundo os estatutos da JUF, ela representa os magistrados de primeiro e segundo grau e também os ministros dos tribunais superiores. Agora, na verdade, esse apresentador tem visto a JUF simplesmente defender juízes, magistrados de segunda instância. Tem visto uma política que me parece política do fazer média, porque aos magistrados de primeiro grau, como o doutor Ali Mazlum, conceituado magistrado, diga-se de passagem, não me consta que a JUF tenha feito alguma defesa em relação a ele. Como também não me consta que tenha feito defesa a outros juízes federais que só obtiveram alguma defesa quando bateram as portas do Supremo Tribunal Federal. Isso não me parece que a JUF possa dizer qual seja o pensamento dos magistrados de primeira instância. Eu acho que muito mais próximo está ali o doutor Ali Mazlum, que é juiz de primeira instância, que expressou o seu sentimento corajosamente na CPI e que está ali perto dos seus pares e que também pode expressar com mais convicção o que está acontecendo com seus colegas. Acho que muitos advogados, inclusive internautas que nos estão assistindo, devem já ter percebido o que acontece com os magistrados quando os advogados vão despachar com ele ou quando quem vai despachar com ele é um representante do Ministério Público. Acho que consegue perceber a diferença. A esse respeito, eu gostaria de ouvir a opinião também dos nossos convidados, que são advogados militantes. Por gentileza, eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Luciano Blange. Eu só queria fazer um parêntese. O Ministério Público sobe no mesmo elevador que os magistrados e nós, advogados, não podemos subir no mesmo elevador, né? Então já começa por aí. Vamos lá. Eu acho que a cultura de tolir a individualidade, a cultura que vem se postergando, vem aumentando cada vez mais no país, em que existem associações para tudo. Essas associações se outorgam no direito de falar por um grupo de pessoas, como se cada indivíduo daquele grupo não pudesse ter a opinião pessoal. E quando um indivíduo tem uma opinião que diverge da opinião que a inteligência daquela associação criou como parâmetro para aquele grupo, surge a imagem do dissidente. Não importa se a opinião daquele indivíduo é a mesma que compartilham todos os outros, ou a maioria dos indivíduos representados por aquela associação. A partir do momento que ela divergiu da opinião que a associação determinou, que é a opinião do grupo, ele é considerado um dissidente, ele é execrado publicamente. Eu não acho de forma alguma difícil que a situação do juiz esteja realmente como o doutor Ali colocou. Primeiro porque o doutor Ali é uma pessoa, como o doutor disse, respeitadíssima na magistratura federal. E segundo, porque o que nós observamos é justamente isso, é a criação dia a dia de um Estado policialesco, um Estado onde nada mais é privado, você não tem mais vida privada. Nós podemos estar falando aqui e amanhã alguém cortar partes desse programa e dar a ela o uso ou a interpretação que ela que melhor lhe aprouver e nos acusar, nos apontar o dedo do que bem entender. Não importa se posteriormente, dali 3, 4, 5 anos, um tribunal estadual ou o Supremo Tribunal Federal vai chegar e falar: não, estava tudo errado, essa pessoa era inocente, porque no começo faz-se
arma-se a situação e joga-se para a mídia para que a pessoa seja execrada publicamente. For execrada publicamente, pouco importa se dali 2, 3 anos essa pessoa vai ser judicialmente absolvida. Meu querido amigo Risseto, Luiz Risseto, você traz para esse programa uma questão bastante complicada, porque nós que integramos uma organização tão respeitada como a Ordem dos Advogados do Brasil, nós que temos o orgulho de ir lá representar um conselho que se reúne todos os meses, uma vez por mês, a debater questões que envolvem a sociedade, a Ordem que sempre carregou o bastão e enfrentou as questões sociais desse Brasil, principalmente nas questões que a sociedade clamava por uma liderança, e a OAB cumpriu com o seu papel. Agora, trazemos para esse programa uma discussão de ONGs internacionais cartorárias que simplesmente invadem o Brasil a roubar tecnologia ou biotecnologia da nossa Mata Atlântica, da nossa Amazônia, roubando de pobres índios que desconhecem o que é efetivamente poder econômico. E estas ONGs evoluem para associações que também são ONGs, que são meramente cartorárias. Eu gostaria de saber qual foi a reunião que a JUF fez, e reuniu todos os conselheiros associados para consultar se o que aquele juiz, que não tem procuração para defender, se aquelas afirmações daquele juiz, do Alain seriam apoiadas ou não pela classe. A JUF tem a mania, o costume de ficar falando mais do que o tamanho dela permite. Ela interferiu quando a Ordem dos Advogados adotou uma postura judicial a fazer com que a justiça voltasse à sua atividade, porque atrapalhava a vida dos advogados, não contra o funcionário, nem contra as pessoas do mundo jurídico, com as personalidades, com a família forense, mas contra a vergonha que o Brasil vive quando uma justiça para de funcionar. E eu queria saber qual foi a contribuição que a JUF deu para esse Brasil. O que ela faz? Ela não faz nada, ela não reúne nada. Acaba de um juiz falar, ela vem a público dizer que não reflete quem é um presidente de uma entidade poder dizer em nome de alguém. O nosso presidente Luiz Flávio Borges Dusso, a quem eu muito admiro, o nosso presidente Raimundo Hermes Barbosa, presidente da FADESP, jamais faz uma nota pública sem ouvir a classe, sem ouvir as pessoas que a integram. Que é essa JUF que vem com o presidente saindo falando pelas tamancas sem saber o que está falando? O que nós precisávamos era um pouquinho mais de seriedade e comportamento dessas associações, e é isso que nos envergonha. O ministro da Justiça, que nós nos livramos, graças a Deus, infelizmente, nosso colega, que tanto invadiu escritórios, alguns criminosos que tinham carteiras, e aí não se discute, porque nós não estamos falando de advogados, mas para fazer com que a Justiça Federal invadisse escritórios, e não somos nós que estamos dizendo, nós advogados, quem diz isso é o ministro do Supremo, que se sente coagido, como é o caso do Gilmar Mendes, que discutiu e anunciou em alto bom som para todo mundo que estávamos vivendo no estado policial. Será esse presidente da JUF que não vê isso? Nós da FADESP intentamos a ação, que hoje tramita no STJ, discutindo a figura do grampo telefônico que invade a privacidade cliente-advogado, que prejudica o direito constitucional da ampla defesa. Com que propósito se invade os escritórios? O propósito não é obter lá algum tipo de informação só policial. Hoje sabemos que o propósito é único, era extorquir as pessoas que estavam sujeitas àqueles inquéritos. Que tipo de justiça e que tipo de cidadania nós estamos tendo no nosso Brasil? O que eu espero é que essa JUF comece a perceber isso, porque ela vai ser cobrada desse comportamento. E nós não estamos ainda preparados para coibir esse comportamento social que o nosso colega Abrantes bem colocou, porque a hora que a sociedade começar a se revoltar, aí eu quero ver como é que o Estado vai dar a garantia social que o Brasil precisa. A responsabilidade do Estado Democrático de Direito está muito grande. Me parece que o peso é maior do Poder Judiciário. Vamos ver como ele se manifesta a esse respeito.
Eu gostaria de informar que vários internautas estão mandando vários e-mails aqui, e tem só uma pergunta que eu gostaria de selecionar, não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, nosso tempo já está quase se esgotando. Temos mais alguns minutos ainda, né, produção? O internauta Dr. Carlos Alberto Augusto pergunta ao Dr. Luciano se os processos dos anistiados políticos com valores acima de 1 milhão pode ser considerado que vale a pena ser criminoso no Brasil. Exatamente. A questão da anistia, na realidade, essas indenizações por anistia, se você for puxar desde de 1979, a primeira lei que concedeu a anistia ampla, geral e restrita, isso na realidade acabou se tornando um golpe na sociedade brasileira. O que ocorreu? O brasileiro é um povo de paz. O brasileiro não se envolveu, na sua grande maioria, essa turma que se envolveu na época do governo militar, se envolveu na luta armada, que é essa turma que está aí hoje, achava que ia entrar na luta armada ia criar uma coluna guerrilheira da população, tomar o poder e transformar isso aqui numa Cuba gigante. O brasileiro não se envolveu nisso. O que acontece? Em 1979 é aprovada a lei de anistia. Essa lei ela era bem clara, no seu parágrafo 3º do artigo 1º, ela excetuava dos anistiados aqueles que houvessem cometido crime de sequestro, terrorismo, assalto e atentado contra pessoas. Ela era taxativa, ou seja, ela anistiava somente aquele sujeito que havia sido punido por razões, questões ideológicas, questões políticas. Por quê? Porque os facínoras, aqueles que matavam, que sequestravam, que lançavam bombas e estavam nem aí para o povo, para os inocentes, não existia do Estado brasileiro a intenção de perdoar, ele ia pagar pelo crime que ele cometeu. Com a Constituição de 88 já houve a primeira distorção. Embora o ato das disposições constitucionais transitórias do seu artigo 8º não tenha revogado esse parágrafo 3º, passou-se a difundir que a anistia era ampla, geral e restrita, então todos aqueles que tivessem cometido qualquer crime estariam inclusos nisso. A lei do Fernando Henrique, a lei 10.500, se me permite aqui que eu não lembro ela de cabeça, a lei 10.559 de 2002, ela vem com um incisozinho capcioso no seu artigo 2º. Seu artigo 2º, ele diz o seguinte: são declarados anistiados políticos aqueles que no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 88, por motivação exclusivamente política, foram. Aí vem o incisozinho capcioso, inciso 11º, desligados, licenciados, expulsos ou de qualquer forma compelidos ao afastamento de suas atividades remuneradas, ainda que com fundamento na legislação comum ou decorrentes expedientes oficiais sigilosos. O que significa isso? O sujeito que cometeu um crime previsto no Código Penal, e por isso foi, além de punido com prisão, logicamente desligado de suas funções. Vamos pegar um exemplo prático. O capitão Lamarca roubou um quartel e posteriormente assassinou um tenente da polícia militar a golpe de coronhadas. O capitão Lamarca foi julgado e condenado pelo crime de homicídio. Uma das penas atribuídas ao capitão Lamarca seria a de desligamento imediato do Exército. Então, exatamente, em qualquer situação, a CLT ela prevê que se você cometer um crime e for julgado culpado por trânsito e julgado, você é despedido por justa causa, você é desligado do seu emprego. Com esse incisozinho capcioso, aqueles que cometeram os crimes mais hediondos possíveis passaram a ter direito à anistia. Mas não foi só isso. E o brasileiro vai pagar essa conta. Exatamente. É uma forma de revanchismo, não contra os militares, que são velhinhos que estão poucos ainda, que ainda vivem hoje. É um tipo de revanchismo contra você, brasileiro. Contra você, brasileiro, ou contra os brasileiros. Exatamente. Contra o seu pai, que não quis pegar em armas
E hoje você, filho dele, vai ter que tirar do bolso para pagar aquele que quis, ou aquele que nem pegou em armas, mas ficou lá na França, ditando, olha, pega, joga uma bomba ali, assalta aquele banco ali, faz aquilo aqui. Tá? Ou pior ainda, contra aqueles como o Ziraldo, que recebeu 1 milhão, que não passaram no DOPS nem para tomar um café. Entendeu? A questão da indenização tem outro fator. Indenização significa tornar indene, ou seja, tornar sem dano. Baseado nesse princípio, a comissão de anistia ela tem que apurar o dano efetivamente sofrido por aquele cidadão e pegar e anistiar o camarada no limite daquele dano. Agora eu pergunto ao internauta, que dano o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva sofreu ao passar 30 dias no DOPS? Ao que me consta, eu sou jovem, eu tenho 33 anos de idade, ao que me consta, antes dessa prisão dele, ele era um sindicalista como haviam centenas no país, milhares. Após a prisão dele é que começou-se um clamor popular e como a esquerda sempre precisa de um ícone, de um ícone de propaganda, falou, esse carinha aqui mesmo, e pegou e ele virou um ícone que hoje é presidente da República. Qual o dano que existe aí? E, no entanto, ele é indenizado. Ganhou a presidência da República. Bom, tem mais uma última pergunta aqui do internauta, que pergunta aqui para os nossos convidados a respeito da internauta Sueli Perecim, né? Tem também aqui mais alguns outros, uma pergunta mais ou menos nesse sentido da Lucimara, no sentido de que ela gostaria de saber se os processos dos anistiados, não, desculpa, essa não é a pergunta, em relação aqui, se os grupos terroristas que antigamente assaltavam bancos com armas, é verdade que hoje estão assaltando com canetas, em despachos de todos os sentidos? Na verdade, eu não preciso nem responder, né? A pergunta é capciosa. O grande erro, acredito, dos militares foi uma ingenuidade quase infantil de imaginar que aquele sujeito que pegava uma metralhadora, entrava dentro de um banco, matava quem estivesse na frente, para pegar dinheiro, para fazer a revolução com mais meia dúzia, com a anistia, ia virar um homem de negócios, probo, honesto, que aderiu ao capitalismo, que confia na democracia, passa a achar que Cuba é uma porcaria. Isso é de uma ingenuidade quase infantil. Mas foi isso que pensaram os militares da época, que concederam anistia para esse pessoal. Então, o que acontece hoje é justamente isso, é canetada. A comissão de anistia não é uma comissão de anistia, é comissão de premiação de revolucionários. Comissão dos amigos, talvez, dos revolucionários premiados. E o Dr. Everson Tovaruela também acha que uma caneta faz muito mais estrago do que uma metralhadora? Bom, primeiro eu queria, se você me permitir, avisar o internauta, e se o nosso entrevistador assim entender, pode encaminhar as perguntas lá para a Ordem dos Advogados. Nós presidimos a Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB. No site da OAB existe o link para a comissão e o e-mail. O internauta que tiver interesse em discutir essa matéria ou as matérias eleitorais, nós estamos entrando no ano eleitoral, onde temos aí muitos questionamentos, muitos enfrentamentos constitucionais, questões de contas públicas, crimes, pessoas que respondem crimes e que vão estar sendo escolhidos por candidatos, e a Justiça Eleitoral vai estar tentando excluí-los pelo simples fato de estarem sendo acusados ou respondendo processo. Então, aqueles que tiverem interesse, podem entrar no site lá da OAB, www.oabsp.org.br, e a Comissão de Direito Político Eleitoral encaminhar suas perguntas. Sem dúvida nenhuma, hoje o Brasil enfrenta os maiores
terrorismos e crimes organizados, não só aqueles demonstrados pela rede de televisão, com aquele armamento pesado, que ainda se utiliza muito mais, talvez muito mais do que se utilizava antigamente, invadindo os bancos ainda na metralhadora. Agora não se invade o banco, invade logo a empresa que transporta valor, porque lá o dinheiro está mais tá acumulado de vários bancos num só lugar e fica muito mais valioso o produto do roubo. Mas nós enfrentamos aí questões muito mais graves, não só aquelas do crime organizado pela internet, aquele que rouba o dinheiro dos correntistas sem nós sabermos, mas muito mais aquele roubo da caneta política. Esse é o mais grave. Esse eu acredito que é o terrorismo maior que a sociedade brasileira vive hoje. Esse é o terrorismo que precisa ser estudado, porque o abuso do poder econômico e a influência do tecnocrata, do tecnólogo e do intelectual no comando destas organizações criminosas a prejudicar toda uma população onde se tem um acúmulo financeiro de dinheiro muito grande, vai trazer consequências para qualquer sociedade, não é só a nossa, não é só o Brasil que vive esse momento. Os blocos econômicos enfrentam problemas dessa ordem. Então, acredito que hoje o terrorismo ele mudou um pouquinho, embora ainda haja necessidade, na interpretação do terrorista, ainda haja necessidade de estourar alguma bomba para matar algumas pessoas com propósito de terrorismo, aquele terrorismo que se faz da caneta é muito mais grave e prejudica muito mais a sociedade, sem dúvida nenhuma. Antonota tem razão. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Jornal Jurídico e eu gostaria de passar para as considerações finais para a doutora Ana Vastag, que é a presidente do Departamento da Mulher da FADESP. Doutora Ana. Primeiro, eu gostaria de agradecer, doutor Ricetto, pelo convite, e para mim é uma honra estar aqui junto com você, apresentando o Jornal Jurídico, e lembrando que no dia 26, 27 e 28 agora de maio, segunda, terça e quarta-feira, nós vamos ter o segundo simpósio de Direito Eleitoral na Câmara de São Paulo, uma parceria da Comissão de Direito Político Eleitoral da FADESP, da OAB e o Departamento de Legislação Eleitoral da FADESP, a partir das 9 ao meio-dia na Câmara. E lembrar que a FADESP também tem um programa de televisão que passa toda segunda-feira a partir das 17h30 no 9 da NET, 72 da TVA. Muito obrigada. Doutor Luciano, as suas considerações finais? Bom, eu queria agradecer, o debate aqui foi realmente engrandecedor, acho que ilustrativo, e queria passar aos internautas que ficaram sem resposta às suas questões. Também o meu e-mail é Luciano Bland, Bland é B de bola, L de luva, A de amor, N de navio, D de dado Y, @yahoo.com.br. Eu terei o maior prazer, de acordo com a minha disponibilidade de tempo, de responder aí as perguntas que restaram sem resposta. E obrigado, estou à disposição aí, gostei muito. Doutor Everson. Doutor Ricetto, tenha certo que somos irmãos e quando precisar, conte comigo. Agradeço o convite. A OAB, a nossa comissão, sempre estará aqui a atender os seus pedidos. Agradecer a doutora Ana Vastag pelas perguntas, ao nosso colega entrevistado também, doutor Bland, que também demonstrou um conhecimento muito grande da matéria, principalmente das questões vinculadas à anistia e ao terrorismo, e lembrar o internauta, que o internauta deve participar. Hoje a sociedade brasileira está sofrendo uma interrupção da sua liberdade, principalmente na internet. Os senhores vão ver que a Justiça Eleitoral vai proibir a participação dos políticos na internet. E isso traz um prejuízo para a sociedade brasileira muito grande. Internauta, reclame disso. Entre nos sites da Justiça Eleitoral e reclame. Critiquem, enviem e-mails e acabem com essa pouca vergonha que nós estamos sofrendo no Brasil. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Ana Vastag, do doutor Luciano Bland, do doutor Everson Tobaruela, contar com a presença de vocês mais uma vez aqui. E assim damos por encerrado mais uma edição do Jornal Jurídico pela TV Orkut. Boa noite. Boa noite. Muito bom, Ricetto. Gostei. Muito.